Olá, tudo bem? Vamos hoje a uma aula de cartografia. O material é do ciclo 3, apostila número 1, frente 2, módulo 3, tá ok? Primeira parte do estudo de cartografia. Vamos começar por algo simples, os elementos que compõem um mapa. O que ele é formado? Ele apresenta um título, o título é o tema que ele está trabalhando, né, o assunto que ele vai desenvolver. Ele vai te dar uma informação quanto à orientação. Pode ser, por exemplo, a figura da Rosa dos Ventos, ou, na falta da Rosa dos Ventos, simplesmente uma seta apontando o norte. Se não houver nem a Rosa dos Ventos e nem mesmo uma seta apontando o norte, obrigatoriamente aquele mapa está orientado para o norte. É uma convenção cartográfica, tá ok? Coordenadas geográficas, portanto, você vai encontrar no mapa os paralelos e os meridianos. Uma legenda. A legenda é o guia de leitura do mapa. Ela vai conter todos os símbolos que foram colocados dentro do mapa para que você saiba o significado de cada um deles. Ok? E a escala? Nós vamos tratar já já. Bom, aqui exemplificando para vocês, né, os elementos de um mapa, o título, normalmente colocado no alto, tá? A posição geográfica aqui, ó, uma setinha apontando o norte, poderia ser a Rosa dos Ventos. As coordenadas geográficas, representadas pelos paralelos e pelos meridianos. A legenda do mapa, no caso aqui explicando o significado dessas cores no mapa. E a escala, tá? Obrigatoriamente também a escala. Apresento para vocês aqui exemplo de legenda. Né? Como é que pode ser a legenda de um mapa? Então, veja, aqui nós teríamos uma legenda bastante complexa, né? Muitos símbolos teriam sido colocados no mapa, por exemplo, aqui da produção agrícola, pecuária, tá? Então, você encontraria esse símbolo no mapa, a legenda te diria que ele representa o quê? Uma área produtora de arroz, uma área produtora de banana, né? De sorgo, de queijo, criação de porcos, camarão, carnaúba, coco, tá? E por aí vai. Então, você tem aqui, ó, limites de unidades de federação, estradas, corpos de água, tá? Perfeito? Então está aqui uma legenda bem completa como exemplo para você. Muito bem. A legenda ela pode te apresentar símbolos que são pontuais, lineares ou zonais. Pontual é aquilo que está num lugar bem específico, um ponto. É um aeroporto, por exemplo. Né? Ele ocupa um determinado lugar bem específico, um ponto no território, certo? A linear é aquele tipo de legenda cujo fato ele vai ter uma extensão linear grande, mas ele não ocupa uma área grande. Por exemplo, o traçado de uma estrada, digamos, de uma ferrovia. E zonal, quando o importante é delimitar a área. Tá? Portanto, a questão de área, de extensão do fenômeno é muito importante. Tudo bem? Escala. Escala que é super importante para o mapa. Por quê? Porque ela permite manter a proporção entre as distâncias no mapa e as distâncias reais. Ela pode ser numérica, expressa na forma de números, ou gráfica. Podemos fazer uma classificação da escala em escala grande ou então pequena. Escala média é o meio termo, evidentemente. Em uma escala grande, por que grande? Porque o mapa vai apresentar um grande nível de detalhamento. Né? Você vai visualizar muitos detalhes. Por exemplo, uma escala de 1 por 10 mil. Pequena. Por que pequena? Porque o mapa não permite visualizar detalhes. O nível de detalhamento é pequeno. Por exemplo, 1 por 5 milhões. E aqui, então, vai o alerta que eu te dei em sala de aula. Né? Quanto menor o segundo número aqui na escala numérica, maior é a escala, uma escala grande. Quanto maior o segundo número na escala numérica, menor é a escala, uma escala pequena. Agora eu te apresento aqui, por comparação, uma escala gráfica e numérica. As duas, na verdade, é a mesma coisa, a mesma situação, tá? Então, aqui, uma escala de 1 por 500 mil. É dessa maneira que eu leio, tá? 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade.
Isso daqui me indica que o território real ele foi reduzido 500 mil vezes para chegar ao mapa. Essa escala gráfica ao lado é a mesma coisa da numérica. Tá? 1 centímetro equivalente a 5 quilômetros. É o mesmo daqui, turma. Tá? 2 centímetros equivalentes a 10 quilômetros. Cada divisãozinha aqui da escala gráfica correspondente a 1 centímetro no mapa. Tudo bem? Então, está aí a escala numérica e a escala gráfica. Projeções cartográficas. Assunto super importante nesta aula, né? Primeiro vamos lembrar do formato do planeta Terra. O planeta Terra ele é esferoidal, mas ele não é uma esfera perfeita. Por quê? Porque ele tem o achatamento nos polos e todas as irregularidades do relevo. Então, a palavra mais indicada para o formato da Terra é geóide. E aí, me desculpem aí os terraplanistas que estão me vendo, me assistindo nesta aula, a superfície da Terra é curva, não é plana. Tá? Plano é o quê? É o mapa. O mapa tem uma superfície plana. Ele nada mais passa do que uma folha de papel, fisicamente falando. Tá? E aí está o grande problema da cartografia. Né? Como fazer a projeção da superfície curva da Terra para a superfície plana de um mapa? Não há maneira de fazer essa projeção sem evitar distorções. Toda e qualquer projeção cartográfica tem alguma distorção, tá? Ela não vai ser perfeita em tudo. Não existe uma projeção cartográfica perfeita em tudo. Evidente que os cartógrafos sabem disso. E eles têm procurado aí desenvolver projeções cartográficas melhores, né, que melhorem essa projeção, que melhorem essa representação. Tá ok? Vamos então lembrar das projeções cartográficas dos modelos básicos, como você viu em aula. 3 modelos básicos, lembra-se? Primeiro, o modelo da projeção cilíndrica. Tá aqui, ó. Como é que é o esquema da projeção cilíndrica? A superfície da Terra, ela é projetada no interior de um cilindro. Imagine, um cilindro envolvendo o planeta Terra, tangenciando o planeta Terra na linha do Equador. Então, você faz a projeção da superfície da Terra no interior deste cilindro. Aí você abre este cilindro e obtém este tipo de mapa. Tá? Geralmente num formato retangular. É uma projeção ideal para fazer planisférios, ou seja, mapas mundis. Ela tem maior precisão junto ao Equador. Lembre, a linha do Equador aqui, ó, ela tangencia aí o cilindro, né? Então, tudo que estiver aqui perto do Equador, beleza? Ótimo. Quanto mais distante do Equador, seja para o norte, seja para o sul, haverá o quê? Uma ampliação das áreas representadas. Por exemplo, aqui, ó, Groenlândia, que nem mesmo foi representada completamente, ela está cortada aqui, ó, percebeu? A Groenlândia aqui já está com um tamanho igual ao da América do Sul, correto? Só que ela, na verdade, tem 1/4 do tamanho do Brasil. E a Antártida aqui, ele cortou também, porque ela ficaria simplesmente gigantesca, certo? Segundo modelo, a projeção cônica. Está aí o esquema. Então, como é que é? A superfície da Terra vai ser projetada no interior de um cone. Esse cone, ele vai tangenciar a superfície da Terra na média latitude. Média latitude. Aí você abre o cone e obtém esta figura. Tá? Ela é ideal para representar as médias latitudes, as chamadas zonas temperadas do globo, né? Então, digamos, você precisa produzir um mapa dos Estados Unidos, um mapa da Europa, do Japão, da China, da Argentina, né? Esse tipo de projeção é ótima, né? Porque todos esses locais que eu mencionei estão em médias latitudes, né? Ela é visualizada num formato de semicírculo, ela amplia as áreas representadas para as bordas externas e reduz em direção ao ponto de convergência dos meridianos. Acompanhe comigo aqui, para você entender. Estes semicírculos são os paralelos. Essas linhas retas,
que na verdade convergem aqui para um ponto, é só você prolongar as linhas, ó. Tá? Essas linhas retas são os meridianos. Então veja, ó, no meio aqui do mapa, correspondente à média latitude, tudo beleza, legal. Agora, em direção às bordas, haverá uma ampliação das áreas representadas. Em direção ao ponto de convergência dos meridianos, haverá uma redução das áreas representadas, ok? Terceiro modelo é a projeção plana, polar ou azimutal. Qual é o esquema? A superfície da Terra vai ser projetada diretamente para um plano. Esse plano, ele vai tangenciar a superfície da Terra em um determinado ponto. Tá? Ela é uma projeção ideal, como o próprio nome diz, para as regiões polares, para você fazer um mapa da Antártida, do Ártico. Observe aqui, olha. Esse é o real formato aqui da Antártida. Ó. O que nos outros modelos de projeções você não consegue ter a ideia precisa do formato da Antártida. Né? Aqui você visualiza corretamente. No caso aqui, ó, o ponto central é o Polo Sul. Tá? Os paralelos são círculos concêntricos, portanto, voltando aqui, ó, esses círculos concêntricos são os paralelos. Os meridianos são as linhas retas. E elas se cruzam no ponto central. Esse ponto central pode ser qualquer lugar no planeta. Você pode colocar esse plano tangenciando a superfície da Terra onde você quiser. Qualquer ponto da superfície da Terra poderá ser esse ponto central. É um tipo de projeção utilizada bastante em navegação marítima e aérea. É muito usada para estudos de geopolítica e provoca distorções afastando-se do ponto central. Quanto mais próximo do ponto central, melhor. Tá ok? O logotipo da ONU, que está aqui, ele utiliza esse modelo de projeção. Tá? Então, imagine aqui uma projeção plana, polar ou azimutal, centralizada aqui no polo norte, e aqui, né, o polo norte no centro do logotipo da ONU. E o mundo inteiro representado ao redor. Existem diferentes interpretações a respeito deste logotipo, desse símbolo da ONU, utilizando esta projeção cartográfica. Pesquise sobre isso, é interessante, tá? Para você ampliar os seus conhecimentos. É útil saber também em projeções cartográficas. Quando usarmos a expressão projeção conforme, significa que é um mapa que tem a forma correta. Pense assim, ó, com a forma correta. Os ângulos estão preservados. Tá? O formato está ok. As áreas não. Projeção equivalente. As áreas é que são preservadas. Elas estão proporcionalmente corretas. Os ângulos ficam deformados. Projeção equidistante. As distâncias são corretas no mapa. Tá? E projeção afilática. Nenhuma dessas propriedades mencionadas é respeitada. Portanto, uma projeção afilática, você não consegue ângulos corretos, áreas corretas e distâncias corretas. A ideia básica é a seguinte: compromete-se um pouco cada um destes itens, tentando obter um conjunto melhor. Lembre, na sua aula presencial, que nós fizemos uma questão no seu material, da projeção de Robinson, que é uma projeção afilática. Perfeito? E para chegarmos agora à parte final desta nossa aula de cartografia, vamos lembrar de duas projeções que os vestibulares gostam muito de comparar. Tá? Projeção cilíndrica de Mercator. Ela é uma projeção conforme. Tá? Eu estou abrindo aqui as características da projeção cilíndrica de Mercator. Tá? Por ser uma projeção conforme, os ângulos estão corretos. Portanto, ela é boa para navegação. Tá? Ela é perfeita em ângulos e formas. Tá? Paralelos e meridianos são linhas retas, cruzando-se em ângulos de 90 graus, em ângulos retos. Tá? O formato está ok, a área não. A área é desproporcional. Mais uma vez, observe, ó, a Groenlândia gigantesca,
As regiões polares do norte gigantescas. A Antártida aqui, ó, que nem está completa, ela tende, na verdade, ao infinito. A Antártida fica num tamanho simplesmente absurdo quando você visualiza no mapa. Tá? Esse tipo de mapa da projeção cilíndrica de Mercator, ele favorece uma visão eurocêntrica, centralizada na Europa. O chamado mundo rico do norte, ele fica ampliado. Claro, entendem? Essa projeção de Mercator, ela tem quase 5 séculos de existência. Ela foi criada muito antes do Mercator poder supor que no futuro haveria um mundo rico e um mundo pobre, mas ela se presta a esse tipo de interpretação, né? O mundo rico do norte fica ampliado, tá? E agora eu vou te apresentar a outra projeção, tá? Que é a projeção de Peters. E essa projeção de Peters, ela é uma projeção cilíndrica equivalente, tá? Estou abrindo aqui as características dela, tá? Então vejamos, olha, paralelos e meridianos continuam como linhas retas, tá? Mas veja que há muitas diferenças aqui. Por quê? Porque como ela é uma projeção equivalente, ela mantém a proporcionalidade correta das áreas. No entanto, o formato está comprometido. Veja aqui como a América Latina e mesmo até os Estados Unidos, veja a África, veja a Índia, veja a Austrália, parece que elas ficaram mais magrinhas, só que espichadas no sentido norte-sul. E aqui ao norte, olha, veja, parece que ocorreu um achatamento e alargamento. Então, o formato está comprometido. A Groenlândia agora, está vendo aqui, ó, pequena como ela realmente é. A mesma coisa a Antártida. A Europa está pequena como deve ser. A África e o mundo subdesenvolvido, né, o sul pobre, ganham maior relevância. A África realmente é grande, ela tem 30 milhões de quilômetros quadrados. Né? Perfeito? Então, ela mantém a proporcionalidade correta das áreas, mas distorce os ângulos, compromete o formato. Tá ok? Ela valoriza bem mais o chamado sul pobre, o mundo sul pobre. Tudo bem? Então, lembre bem, porque os vestibulares gostam de comparar essas duas projeções. Tá certo? Muito bem, gente. Estamos, então, encerrando esta aula de cartografia. Tá? Eu digo que é cartografia parte 1. Tá? Em seguida, eu vou te apresentar uma outra aula, uma cartografia parte 2. Tá? Muito obrigado por me acompanhar. Continue me seguindo. Tá? Um grande abraço para você e até a próxima aula. Até mais.